Olá pessoal, eu sou a Leudenice Camargo, domingo a Páscoa está aí e hoje eu vou te ensinar um ovo pão de mel. É um ovo recheado com doce de leite artesanal, uma massa de pão de mel maravilhosa e eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse sabor. Bora conferir? Para darmos início, aqui eu tenho uma tigela e eu vou peneirar 400 gramas de farinha de trigo. São quase 3 xícaras, lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Nós peneiramos para oxigenar, tá? E não por conta de impurezas propriamente. Depende da forma como a farinha é armazenada, ela pode ficar um pouco mais compacta e isso atrapalha na textura do bolo. Vou colocar aqui também o cacau em pó. São 20 gramas, 2 colheres de sopa. Eu peneiro aqui junto com a farinha de trigo para também desfazer essas bolinhas e ficar mais fácil a homogeneização. Gente, não é chocolate, tá? Eu tô utilizando o cacau mesmo, sem açúcar. Coloco aqui também 2 gramas de canela em pó, uma colherinha de café, e 2 gramas de cravo em pó, uma colherinha de café. Coloco também 8 gramas de bicarbonato de sódio, uma colher de chá. E para completar esses ingredientes, 20 gramas de fermento químico, 2 colheres de sopa rasa. Posso colocar também no final, tá? Aqui eu já vou colocar tudo. Vou misturar os secos para homogeneizar e reservo esses secos aqui do ladinho para darmos sequência na segunda etapa da massa. Aqui na panelinha eu vou adicionar uma lata de leite condensado, 395 gramas. Também coloco 395 gramas de mel. Uma lata também, pode utilizar a medida da lata. 70 gramas de manteiga sem sal, 1/3 de um tablete. Estou utilizando manteiga mesmo, tá pessoal? Não é margarina. E eu levo ao fogo apenas para derretermos a manteiga. Então eu quero deixar ferver essa preparação. Assim ela vai se derreter por completo. E agora continuo mexendo aqui até derreter a nossa manteiga. Mexe no fundo e nas laterais para não queimar. Pode observar que derreteu a manteiga, ó, e começou a dar umas bolinhas de que está fervendo. Eu já desligo aqui. Eu vou verter essa mistura sobre os secos que separamos anteriormente, tá? Por isso que eu falei para você que pode deixar para colocar o fermento no final, se você quiser. Não tem problema nenhum. Eu começo a colocar aqui a minha mistura, intercalando também com leite. Eu vou utilizar um total de 240 gramas de leite integral, 240 ml. Pode colocar toda a mistura e o leite de uma vez, como você preferir. Vou misturando aos poucos, olha. E esse momento eu não quero bater demais a farinha de trigo. Eu vou mexer apenas o suficiente para incorporar. Assim que ficar uma mistura homogênea, eu paro de mexer. Quanto menos manipularmos o trigo, melhor para um bolo mais fofinho, tá? Porque não desenvolvemos o glúten. Aqui já está pronta a minha massa. Agora só falta incorporar as claras em neve. Vou utilizar um total de 4 claras, 130 gramas de claras de ovos. Eu bato ela aqui até o ponto de neve, tá? Para incorporarmos e deixarmos essa massa um pouco mais airada, mais leve. Eu coloco em 3 partes aqui. Coloco 1/3, misturo delicadamente e depois vou incorporando o restante. É uma massa bem densa, né? Então, nesse momento, incorporamos aqui a clara, que dá mais leveza. Olha que bonita vai ficando a massa. Aqui eu tenho uma forma que ela tem 40 centímetros de comprimento por 27 de largura. Eu estou untando muito bem com o desmoldante. Pode ser uma forma do tamanho que você quiser, tá? Porque nós vamos usar esse bolo meio que esmigalhado. Então, não tem problema o tamanho dessa forma. Olha, eu coloco aqui sobre a forma já untada, espalho e vamos levar ao forno a 180 graus por cerca de 20 minutos ou até que fique bem assada. Olha, passado 20 minutos, olha como ela ficou linda.
eu espeto um palitinho aqui, vejo que não tem umidade. Aqui tá bem quente, então eu vou deixar esfriar totalmente para utilizarmos, tá? Pessoal, para rechear os nossos ovos, eu vou utilizar a massa de pão de mel que fizemos. Nós vamos debulhar ela, né, esmigalhar para utilizarmos na montagem. E eu vou também utilizar um doce de leite artesanal que não tem igual, tá? Esse doce de leite eu fiz. Se vocês quiserem aprender ele, eu vou ensinar na quinta-feira esse doce de leite. Então já reservem 4 litros de leite e açúcar, que eu tenho certeza que você vai comer o melhor doce de leite da sua vida. Caso você prefira usar um industrializado, é só substituir, tá? Mas eu te garanto que igual esse não tem o sabor. Pessoal, o nosso bolo já está frio. Vou cortar aqui um pedaço, tá? Depois eu vou acabar esmigalhando tudo. Se você quiser fazer pão de mel, é só cortar com um aro redondo do tamanho desejado e cortar ao meio e rechear. Aqui, como nós vamos fazer o ovo de Páscoa, olha, eu vou esmigalhar aqui. Eu poderia também bater num processador para deixar essa mistura mais esfarelada, né? Mas eu gosto assim mesmo, olha, em pedacinhos. Ele não desfarela tanto porque fica uma massa um pouco mais fofinha, mais úmida. Desse jeito aqui é o suficiente para montarmos os ovos. Olha como eu posso fazer também. Cortei aqui para mostrar para vocês. Uma massa dessa rende 18 pães de mel grandes como esse. E essas rebarbas que ficam entre os bolinhos, eu esfarelo para utilizar nos ovos. Porque na Páscoa sai muito bem tanto o pão de mel quanto os ovos de pão de mel. Reservo a massa e agora vamos fazer a têmpera do chocolate. Aqui eu tenho 700 gramas de chocolate meio amargo. Eu vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos até que ele derreta por completo. Olha, com 30 segundos já derreteu bastante. Eu dou uma boa mexida aqui, tá? Para que ele não queime, para que misture esse calor e daí volto mais 30 segundos no micro-ondas. Agora, olha, pode observar que já derreteu aqui por completo. Pessoal, eu preciso chegar nesse chocolate no micro-ondas a uma temperatura de mais ou menos 45 graus, tá? Como eu sei essa temperatura? Na embalagem do chocolate está me dizendo que eu preciso derreter até 45 graus. E depois eu preciso resfriar entre 28 e 29 graus. Pode variar um pouquinho aí de marca para marca. Então você sempre dá uma olhadinha na embalagem do chocolate que você utilizar, quais são, né, as temperaturas ideais aí para o chocolate. Eu joguei aqui na pedra e vou movimentar esse chocolate até chegar em uma temperatura entre 28 e 29 graus, tá? Que é o que a marca, o que esse fabricante me pede. Isso é a têmpera do chocolate, olha. Tá? Aqui já tá no pontinho correto, eu vou medindo para ver. Se você não tiver, pessoal, é só você colocar nos lábios um pouquinho do chocolate que ele vai ficar geladinho. Mas olha a textura como muda, ele já fica mais grossinho, tá vendo? Mas para mexer com o chocolate mesmo, ideal sempre ter um termômetro. Se você quiser usar cobertura sabor chocolate, é só derreter e utilizar, tá? Não é gostoso igual um chocolate, mas não é necessário a têmpera. Aqui eu tenho uma forminha para ovos de 150 gramas. Essa forminha, a gente compra ela assim, ó, ela vem com 3 partes. Tem a parte de cima, o silicone e a parte de baixo. É mais fácil para quem não consegue fazer, porque já consegue fazer a casquinha do tamanho desejado. Então eu pego essa parte de baixo onde tem a marcação ali. Coloco o meu chocolate em uma manga de confeitar para facilitar, para não fazer tanta sujeira. E eu vou encher a minha forminha até a marcação que está pedindo ali, tá? Até esse risquinho que eu mostrei para vocês. Se eu colocar a mais, como até passou aqui um pouquinho, com certeza ele vai ficar para fora, depois vocês vão ver, tá? Se eu colocar mais certinho, ele fica mais retinho. Aqui, olha, vai ficar um vazando e outro não.
Eu vou fazer isso ó, com mais forminhas, tá? A quantidade aqui de chocolate que eu estou utilizando, 700 gramas, dá exatamente para 3 forminhas como essa. Esse processo de chacoalhar, como eu estou fazendo aqui, de balançar bastante, é fundamental para que as bolhas de ar saiam da forma e evite que fique bolinhas quando você fizer o ovo, né? Porque depois, se ficar bolinhas, você vai ter que refazer, derreter e refazer o processo. Então, agita bastante. Agora eu venho com a segunda parte da minha forma, ó, sempre buraquinho com buraquinho, tá? E já com o silicone, ó. Eu já coloco o silicone entre o chocolate e a forminha, né? Para afundar e já ficar certinho. Depois é só virar para baixo, ó, dar uma apertadinha para chegar ali, uma balançadinha. Pode observar que se a gente coloca um pouquinho a mais de chocolate, ó, vaza para o ladinho, tá? Mas não tem problema. Eu faço isso com todos os ovos de uma vez já para render, tá? Eu já gosto de fazer as 3 forminhas de uma vez. Mesmo processo, põe o chocolate, agita, põe a outra parte. E aqui já está pronto. Pode observar que aqui escorreu menos chocolate, né? E dessa forma aqui, eu vou levar para refrigeração até que ele fique totalmente opaco para podermos tirar. Gente, eu preciso deixar na geladeira, nunca no freezer, tá? Por alguns minutos somente para que o meu chocolate cristalize. Olha só como é prático. Eu tiro o silicone, sai limpinho. O meu ovo tá ali na forma. Se você quiser quebrar ó, essa bordinha nesse momento, tudo bem, ó, você já tira a rebarba. Se não quiser, dá para fazer depois, tá? Às vezes, se você não tiver habilidade, o ovinho sai e acaba se quebrando. Então, faz da melhor forma. Esse chocolate que a gente tira aqui vai ser derretido e utilizado para fazer mais ovos depois ou para a base que nós vamos tampar. Agora, pessoal, eu venho com o doce de leite que eu mencionei para vocês. Gente, olha a textura desse doce, a coloração e o sabor não tem igual. Mas se você quiser, utiliza um aí industrializado. Doce de leite é a quantidade que você quiser colocar. Coloca uma generosa camada, porque vai ser só uma camada de doce de leite, tá? E agora vai vir o pão de mel, ó. Eu tô com uma luvinha aqui, facilita você encaixando com as mãos o pão de mel. O que não pode acontecer é ele passar da altura da forma, porque nós vamos vedar esse ovo com o chocolate. Agora, pessoal, eu coloco o chocolate aqui em cima para vedar esse ovo, tá? Eu quero vedar esse pão de mel, o doce de leite. Vai ficar um verdadeiro pão de mel aqui, ou um bombom. Tem pessoas que utilizam a metade dele em caixinhas e decora com mais doce de leite, com mini pães de mel, com farelo, né? E serve naquela caixinha, tipo ovo de colher. E tem pessoas que pegam essas duas partes, só juntam as duas partes e embala como um ovo normal. Então, a pessoa vai ter 2 pães de mel ao abrir o ovo. Ajeita bem com uma colher, olha, para ficar retinho. Dá aquela balançadinha para ficar mais liso. E agora tem que levar em refrigeração novamente por alguns minutinhos, só para endurecer esse chocolate. Tira o excesso e só levar à geladeira. Passado alguns minutinhos, olha, a gente vira, já cai o ovinho inteiro, tá? O que aconteceu aqui que o meu ovinho tá manchadinho aqui por fora, olha? Chocolate é bem temperamental, tá? Ele teve que ficar um tempinho aqui esperando a gravação. Estúdio é complicado, né? Então, olha só, esse aqui eu já acabei de tirar da geladeira, olha. Ele ficou o tempo certo. Aquele eu tirei da geladeira, mas ele ficou ali na forminha suando. Por isso que dá aquela coloração. Olha esse outro como tá totalmente brilhante. Tá? Mas indiferente disso, você pode passar um pó de decoração dourado. Você pode pincelar agora chocolate com um pincel para ficar um acabamento perfeito. E agora, pessoal, eu pego 2 partes como essa, ó, coloco uma contra o outro e embalo a gosto, como um ovo de Páscoa. Ou eu posso também colocar em caixinhas de ovo de colher,
Por mais que ele não seja um ovo de colher, eu posso fazer uma decoração numa metade de ovo e finalizar com mini pães de mel, com pedacinhos de bolo, com uma decoração de bico de doce de leite, enfim, para ficar bacana essa finalização. Bora cortar um para vocês verem como ficou? Olha que lindos que eles ficam. Agora eu quero ver por dentro desse ovo pão de mel como ele fica. Bora cortar? Eu aqueci uma faca aqui para cortar o chocolate, que está bem firminho. Olha isso, gente. Olha se não é de dar água na boca. Ele fica muito saboroso. Esse doce de leite é muito gostoso. Vale muito a pena fazer. Vamos cortar um para vocês verem? Olha a textura, gente. Olha isso, a cremosidade. Não tem como não se apaixonar. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima receita. Tchau, tchau!